Hélio, sua voz, sua vez agora. A palavra que Apareceu? Está gravando? está gravando. Vamos Ah, começar. Hoje é o capítulo conceito holístico. do Tonístico. Então, aí, o que acontece? O livro, ele vem discorrendo a respeito de que é ser holístico, né? Eu achei esse primeiro parágrafo muito interessante, digno da gente lê-lo, né? Ele coloca assim: diante da evolução do pensamento e dos conhecimentos atuais no ramo da física quântica, dos conhecimentos do próprio universo, das leis que regem as estruturas íntimas de todas as coisas, torna-se ilógico conceber o ser humano apenas como um ser constituído de matéria. Ele fala assim: a realidade cósmica de que o ser transcende as formas que ele habita é incontestável. O Aline, eu queria projetar aqui um PowerPoint. Acho que é o mesmo jeito que a gente faz no outro lá, né? É compartilhar a tela. Então, aí, o que acontece, meninas? Iniciar, compartilhar, compartilhar. Aí eu ponho aqui o PowerPoint que eu quero, né? Vamos vendo já. Você tá vendo? Tá, pode botar na tela que eu estou compartilhando. Então, aí, o que ele traz aqui pra gente, que eu acho que a gente vai... Eu tô partindo pelo pressuposto que todo mundo lê o capítulo, né? Então, ele fala assim, o conceito holístico, ele veio como... Aumenta um pouquinho a visualização da tela do PowerPoint. Coloca a visualização no cantinho, tá vendo? De 100 a 0%, tá vendo? 0% a 100, aumenta um pouquinho, só para a gente ter Aumentar? Onde que eu aumento, Aline, lá aqui? embaixo no cantinho, perto do relógio, tem uma barrinha assim, ó, 0%, Ah, 100%. tá. Ficou bom? Aí, não, aí você pode diminuir um pouquinho, senão não vai pegar tudo. Aí, Aí, bom? Então, tá ótimo. aí ele coloca nesse primeiro parágrafo, né, sobre a questão da evolução do pensamento, de toda a questão da ciência como um todo, que ela vem trazer para o homem que não dá mais para pensar num homem só material, né? Só questão física. E ele fala, ele fala também dessa necessidade de ter mais sensibilidade, porque não é só corpo. E ele fala também que o método cartesiano, que é aquele método teórico, pesquisas racionais puras, Internet não tem. ela tá muito, ele é falho, né? E ele não, como é que fala? Ele não ajuda muito, né? Então, o que ele coloca aqui? Ele fala assim, deixa eu achar esse pedacinho aqui pra gente ler, que eu acho melhor eu ler também. Ele fala assim, tá lá no parágrafo que começa assim: o método de pesquisa e estudo exige uma certa sensibilidade. Nas questões de que tratamos nessa mensagem, o método cartesiano sozinho falha quando pretende resolvê-las. As pesquisas puramente racionais pretendem ser acessíveis a todos, esclarecendo os homens, mas as leis da vida têm os seus próprios métodos para que se revele a sabedoria ou o conhecimento humano. Então, olha que interessante que ele coloca aí, né? Eu estou pensando muito que isso aqui é um lado muito ocidental, porque a medicina chinesa, que eu quero trazer para a gente lá no final, ela já trabalha com o ser holístico. Então, a gente está dividindo o mundo em dois momentos. O mundo ocidental, que é muito cartesiano, que é muito científico, e o mundo oriental, principalmente Japão, China, né? A Ásia ali, não toda a Ásia, mas aquele lado ali dos amarelos, né? A gente chama de amarelos. Eles usam muito essa medicina holística, né? Que para nós começou como medicina alternativa, depois veio como medicina complementar, mas o nome que é dado científico é medicina holística, né? Então, ele fala que pela nossa evolução mental, nossa evolução espiritual, é necessária uma maturidade psíquica, biológica e espiritual.
Está passando da hora já da gente pensar no ser humano como um todo, né? E ele coloca assim, eu escrevi errado, somos mais, né? Esse método cartesiano, ele é muito rechaçado, ele é muito rígido, né? Ele fala que a alma humana não pode estar presa só à questão da matéria. E ele fala assim, deixa eu baixar um pouquinho, senão vai ver o slide todo. Ele fala sobre radiações do mundo extrafísico, né? Estamos todos interligados. Nisso aqui, eu até coloquei para vocês lá no grupo um trabalho sobre sociedade líquida. Eu achei muito interessante. Um videozinho de 1 minuto que fala para a gente sobre o que é uma sociedade líquida e fala sobre essa interação. Até a questão do tempo e espaço ficou muito pequeno, né? Porque uma coisa que acontece hoje lá no Japão, daqui a 2 minutos a gente já está sabendo. Então, esse espaço ficou muito pequeno para nós, em cima dessa questão da tecnologia, dos meios de transportes e tudo, né? E aí ele coloca para a gente assim, que essa evolução no método de ver o homem como um ser holístico, ela tem vários níveis de consciência, porque depende muito da evolução do próprio ser humano, né? Que você tem, por a gente ter vários estágios de níveis de consciência na humanidade terrena, né? Aí você tem vários conceitos. Então, cada um está num nível de entendimento. Aí ele coloca assim, que a lei divina conduz o pensamento humano a expressões mais amplas. E, com isso, a gente tem uma evolução do trabalho para formas mais sutis. Não é só o trabalho que a gente trabalha, mas o conhecimento científico, o estudo, ele está se tornando menos pesado, né? Quer dizer, o homem está tendo mais tempo para si, porque as máquinas, os equipamentos, a inteligência artificial que nós temos agora no século XXI, vai trabalhar para a gente, né? Então, aí o que você vai fazer com esse tempo livre, né? Você não vai precisar mais trabalhar 12 horas. Por exemplo, na França, o pessoal trabalha 6 horas. Olha que você 24 horas, você trabalhar só 6 horas, né? No máximo, né? O que você faz com o resto? Tira lá 8 horas para dormir, ainda sobra muito tempo para você, né? Então, assim, isso que esse processo todo de evolução está trazendo para nós mais tempo para nós, né? Aí ele fala assim, a gente tem várias concepções, né? Então ele fala assim, deixa eu ver se eu colocar esse aqui agora. Então, ele fala assim, ó, que a gente tem, durante o processo de meditação, prece e conexão com o alto, a aura se torna mais intensa, brilhante e atinge maior poder magnético. Isso a gente já sabe, a gente está até estudando o mecanismo da mediunidade, os domínios da mediunidade, né? A gente sabe que esse processo de introspecção, de você meditar, você realizar uma prece sozinho, uma prece em grupo, você amplia a carga da aura, né? Aqui tem um desenho do lado, uma foto, mostrando. Então, esse campo magnético que a gente cria em volta da gente, ele tende a pulsar, né? Ou ele vai ser mais próximo ao corpo, ou mais afastado do corpo, né? Ele fala também que os chakras irradiam mais força e são alimentados com energias superiores. Então, quando, no livro, né, Mecanismo da Mediunidade, quando fala de ondas, né? Ondas longas, ondas curtas, aí tá aí, ó. Olha a prática da aula lá do Mauro, né? Quando você entra numa frequência vibratória mais elevada, né? Você consegue ampliar essa aura e você consegue mandar vibrações acima do seu da região terrena, do terra-terra, né? Então ele fala disso aqui. Aí ele coloca assim para a gente assim, que a física quântica vem demonstrar a tese do ser holístico, ela vem só reforçar.
Então, olha para vocês verem, o pensamento nosso, ele vem mostrando, quando ele chega na física quântica, ela está provando que nós não somos só um ser de carbono, que a gente tem muito mais que é ser de carbono, né? Para entender a questão da homeopatia, né? Aí ele vem, questionamentos que ele faz, né? O livro, o Gleber faz no livro, ele fala assim, qual o futuro da medicina? Existe um planejamento no plano espiritual? Existe algum método para manter em sintonia com o alto, para se manter em sintonia com o alto? Será o conceito holístico a forma de aproximação da ciência como uma realidade espiritual? É interessante, né? Isso aqui é para a gente conversar depois. Eu só estou, a princípio, resumindo o capítulo para nós, né? Aí ele coloca assim, primeiro vamos estar lá. O que é holístico? Bonito o nome, né? Holístico é o seguinte, a parte está relacionada com o todo. Ó, o princípio da homeopatia, né? Todos somos solidários. A harmonia do conjunto, o resultado do equilíbrio dos indivíduos. Interessante, né? Aí ele vem assim, a concepção, o holístico, né, lá no dicionário, ele está assim, concepção nas ciências humanas e sociais, que defende a importância da compreensão integral dos fenômenos e não a análise de seus constituintes. Olha para você, a importância da compreensão integral. Isso é um conceito holístico. Holismo é não reducional. E a palavra holismo vem do grego, de holos, que significa todo, inteiro, né? Aí, eu queria trazer para vocês que agora o conceito é medicina holística, né? Considera o paciente, que a gente hoje nem chama mais de paciente, a gente chama de cliente, né? Como um todo, integrando os aspectos físicos, emocionais, mentais, espirituais, para promover o equilíbrio e a saúde em geral. Aí a gente traz assim, segundo a Organização Mundial de Saúde, em 1948, ela colocou o que é saúde. Então, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Olha para vocês verem, já está com um conceito holístico, desde 48, né? Então, essa coisa não é tão recente assim, né? Para nós aqui no Ocidente, no lado ocidental do planeta. Aí, eu queria fazer eu achei isso aqui muito interessante da gente fazer esse paralelo, porque o Vicente fala muito de enfermidade. Então, para a medicina, que a gente está entrando num ramo mais acadêmico, que é homeopatia, não é uma conversa de botequim, né? Homeopatia é uma ciência. Ela foi fundada a partir de estudos e a gente sabe que a homeopatia no Oriente, funciona, que eles chamam de fitoterapia, né? Aí, o que é a diferença de doença? Doença tem um diagnóstico médico, porque eles catalogaram todos os transtornos, porque o médico ele estuda o normal. E tudo que sai da normalidade vai dar um nome. Então, você vai catalogar todas aquelas formas que não são normais. Então, tem um catálogo de doenças médicas, que a gente chama de CID. Até quando a gente tem um atestadozinho, tem que ter o CID lá, né? Código Internacional das Doenças. Por quê? Porque foi estudado, deu um nome para aquela doença lá. E o que é enfermidade? Enfermidade é o que o paciente queixa. Então, a medicina, hoje, ela usa essa palavra enfermidade. E é uma coisa mais popular. Então, a medicina oriental, ela vem mais da questão, evoluiu mais com a questão do tratamento popular. Então, por isso que a gente fala de enfermidade. Enfermidade é uma coisa anormal. Eu me conheço, eu sei como o meu organismo funciona, eu estou sentindo dor de cabeça. Eu estou sentindo estômago esquisito. Então, isso é uma enfermidade. Na medicina clássica, ela não deixa de ser uma doença, né? Aí, na homeopatia, a gente tem semelhantes são curados por semelhantes. E a homeopatia, ela surgiu no Ocidente em 1810. E esse termo alopatia, que a gente usa muito, quem é que usa esse termo?
é quem é adepto às terapias naturais, né? A medicina holística. Porque o médico clássico, ele não usa esse termo alopatia. Quem criou esse termo foi, na época que foi criada a homeopatia. Então, o que é a alopatia? É tratamento de doenças por meios que causam efeitos contrários à doença. Olha a diferença. A homeopatia é semelhante, cura semelhante. E a alopatia, não. Contrário, né? Você vai dar uma coisa que vai ao contrário daquela coisa que está se manifestando. A medicina é uma ciência que estuda a saúde como um todo. O objetivo da medicina é prevenir e combater doenças, manter a qualidade de vida e promover o bem-estar individual ou coletivo. A gente nunca saiu daquela questão holística. Aí eu quero trazer para vocês um parênteses. Por que a gente veio muito como ser partido, né? Microespecializações, cardiologista, nefrologista, urologista, aí você vai, o médico do rim é urologista. Aí o médico que mexe com uma parte do rim chama nefrologista. São as microespecializações, né? A gente vê muito isso na oftalmologia, é muito claro para nós, né? Você vai no médico de córnea, você vai no médico de retina, não é isso? O cara é especialista no olho, mas dentro do olho tem um microespecialista. Onde que isso surgiu? Surgiu com a mecânica de Newton. A mecânica de Newton parcionou o conhecimento, porque até antes, você vê que Pitágoras, esses cientistas anteriores, eles eram matemáticos, eles eram médicos, eles eram astrônomos. Eles não eram só um cientista, só aquele ramo. E com a física newtoniana, o que aconteceu? Partiu a questão do conhecimento, com a questão também da revolução industrial. Então, nós, ocidentais, sofremos muito com essa questão, porque a indústria, ela fez o seguinte, você só mexe com essa peça, você só aperta esse parafuso, e o cara não tem noção, no final das contas, o que ele está montando. O final das contas aparece lá atrás, né? Lá na frente, quer dizer. Então, isso veio, e aí eles colocaram nessa época, tem um livro que chama O Tao da Física, muito interessante. Então, ele fala, no início da vida, o que aconteceu? Por que aconteceu isso? Porque pensou-se que você sendo um micro especialista, você ia ficar sabendo muito daquilo, mas esqueceu-se que alguma coisa lá no fígado pode afetar o coração. Porque o ser humano é um ser único, né? Aí vem a questão aqui que a gente vem aqui, ó, atrás, que a gente não pode ter esse conceito reducionista, porque o todo, ele está interligado, né? Não tem como você separar, não tem como se estudar só o coração, só o fígado. Tem, você vai fazer aquela questão da anatomia, né? Mas por exemplo, quem faz tudo funcionar é o cérebro, né? É o sistema endócrino. O cérebro comanda o sistema endócrino faz o corpo todo funcionar. Mas quem comanda o cérebro, né? A gente sabe que não é matéria, a gente sabe que é espírito, né? Então o negócio vai muito mais além, né? E aí a gente coloca aqui também que a concepção de energias também vai ajudar muito essa questão de mudança de paradigma, que fala assim que e precisa da conexão do terapeuta com o paciente. Então, a medicina holística, ela usa muito essa questão de cura à distância. O que a gente fala na cura à distância, gente? Vibração, né? As vibrações para uma pessoa que está doente. Você mandar energia, é o terapeuta em conexão com o paciente. E quando você aplica um passe ou aquela aplicação que é feita no segundo andar Maria Francisca, a pessoa que está recebendo o passe, ela tem que estar receptiva, senão é retratada, né? Então tem que ter essa sintonia de energia de quem está recebendo com quem está doando, né? Então, prova-se que não precisa ser presencial, você pode estar à distância. Um exemplo, muitas pessoas fazem um reiki à distância, né? E funciona. E a gente tem casos, assim, de pessoas que
sentem energia, sentem a cor, e a pessoa está fazendo essa aplicação do reiki à distância, né? Aí a gente tem aqui as terapias holísticas, né? Forma de cuidar do corpo e da alma, buscando o equilíbrio e a harmonia. Aí exemplos de terapias holísticas, a gente considera hoje como terapias holísticas, que a homeopatia está incluída, né? A gente tem a fitoterapia, a acupuntura, o reiki, a massoterapia, o yoga, a aromaterapia, a terapia de florais, que é o que o Ezequiel faz lá, né, na casa, a musicoterapia, o passe, a apometria e o jorei, né? Então, são exemplos de terapias alternativas ou terapias holísticas. Aí eu queria contar uma historinha para vocês, porque ele fala no primeiro parágrafo que a evolução do ser humano levou à mudança desse conceito de um homem como uma parte. Ah, eu sou só ortopedista, eu só cuido dos ossos. Ah, eu sou só fisiatra, eu só cuido da parte musculoesquelética. Então, mudou-se esse conceito. Vocês vão ver interessante como que evoluiu esse pensamento científico, né? Ó, a medicina, compreender e tratar. Então, a medicina, lá na época de Hipócrates, que é o pai da medicina, ele tentava compreender o doente, a pessoa que estava doente, e ele nunca tratava aquela coisa cartesiana, né? Todo mundo vai ter aquele sintoma, um sintoma clássico, né? Então, tinha mais ou menos aquele ramo, mas era uma coisa mais empírica, né? Eles são os alquimistas antigos que mexiam com ervas. A gente tem nessa época aí da Grécia, a gente tem Lucas, né? Médico de almas e de homens. Ele era um médico, né? Ele era um alquimista. E as bases científicas da medicina começou na Grécia. No século XIV, no Renascimento, começou a estudar como se fosse uma ciência mesmo. Ter faculdade, ter escolas. No século XVIII, o papel importante teve um papel importante na saúde pública, foi a criação dos hospitais e as políticas de higiene. Gente, até o século XVIII não tinha política de higiene nenhuma, né? A gente lembra disso na época, quando a gente vê esses filmes medievais, que loucura que era, né? Agora, no século XX, com o surgimento do antibiótico, que a gente sabe que foi o grande pulo da medicina, que foi quando descobriu a penicilina, e as técnicas biotecnológicas. Então, olha para vocês verem como que foi evoluindo para a melhoria e para ver o homem como um ser integral, né? Que ele, por exemplo, quando você pensa em higiene, o que tem a ver com saúde, né? O que tem a ver, né? Aí, a gente tem, eu fiz um quadrinho para a gente enxergar, né? Ó, no século V antes de Cristo, Hipócrates começou a estudar. É muito tempo antes, né? Na Alexandria, no século II antes de Cristo, começou a estudar anatomia. Depois teve o problema de não poder mais secar cadáveres, né? Eles secavam escondido, né? William Hever, no século 17 depois de Cristo, descobriu a circulação sanguínea. Olha quanto tempo depois, né? A anestesia só no século XIX. A gente vê muito filme, né, que o pessoal opera na raça, né? Antigamente, como que eles faziam para fazer isso? Eles usavam gelo e alcoolizava a pessoa, deixava ela bem alcoolizada, e na região onde que ia fazer, tirar um abscesso, qualquer coisa, eles colocavam gelo, né? E em 1928, que descobriu a questão da penicilina, que foi um antibiótico, e o mapeamento do genoma humano, ele começou em 1990 e terminou só em 2003. Foi totalmente mapeado, né? Eles falam que está 99, não sei quantos por cento de certeza que é aquele genoma, né? E agora, em 1972, que teve as tecnologias avançadas, que é a questão lá do tomógrafo, da ressonância magnética, para facilitar o diagnóstico, né? E no Brasil, depois que os portugueses vieram para cá, no século XIX, surgiu as primeiras faculdades de medicina. Então, a gente tem a de 1808, que é da Bahia, que foi a primeira, depois 1832 no Rio de Janeiro,
depois 1912 em São Paulo, depois 1911 em Minas Gerais. Foi a quarta faculdade, foi a UFMG, né? Aí a gente fala, eu vou abrir aquelas perguntas para a gente falar daqui a pouquinho, tá? Aí eu pensei assim, gente, mas nós ocidentais estamos muito para lá, né? Porque os orientais já falam de medicina alternativa desde 1024 antes de Cristo. É muita coisa, né? Antes da gente, né? E a teoria das alternativas chinesas, eles falam que é fluxo impróprio da força vital, que eles chamam de Qi. Olha nós lá estudando mecanismo da mediunidade, né? O que é esse fluxo vital? É a energia do corpo humano, né? Que ela não flui da forma adequada, ela estagna e causa a doença, né? Que é o que a gente vai falar no próximo capítulo, né? Vamos falar sobre esse fluxo vital, né? E a medicina chinesa trabalha com essas terapias alternativas, que é a moxa, dietoterapia, fitoterapia e a tuimá, que são as massagens, e as práticas físicas, que é o Lin e o Wong, que eles chamam treinamento perfumado, chama isso aí, Tai Chi Chuan, Qigong e Tui Na. São aqueles exercícios de equilíbrio, né, que a gente vê o pessoal fazendo. Em São Paulo eu via muito pessoal fazendo simparques, né, tinha muitos simparques, aqui em Belo Horizonte quase não vejo não. Mas depois de eu falar tudo isso para vocês, eu queria voltar lá na pergunta do livro. Lá nas perguntas do livro. Cadê o questionamento aqui? Então, assim, ele pergunta assim para a gente, assim, questionamentos. Qual o futuro da medicina? Eu fiz uma linha aqui para vocês no tempo de como ela foi evoluindo para trazer a melhoria e a longevidade, né? Isso é a medicina ocidental, que veio esses estudos e que antigamente a gente vivia 35 anos, depois 45, 65, 75. Hoje a gente tem assim, quem tem 60, 75 anos é considerado idoso jovem, de 75 a 85 idoso, e acima de 85 anos, idoso avançado. Então, olha o que aconteceu. E existe um planejamento no plano espiritual para que isso aconteça? O que vocês acham? Existe algum método para manter em sintonia com o alto? Que método que é esse? Que a gente precisa de manter esses padrões de onda vibratória nossa, para a expansão da nossa aura, que a gente está estudando mais tarde, a gente vai continuar estudando, né? A respeito dessas ondas longas, ondas curtas, né? Desse padrão vibratório, o que a gente tem que fazer para manter essa sintonia? E será o conceito holístico a forma de aproximar da ciência com a realidade espiritual? Ver o homem não só como uma máquina, né, como um corpo físico, mas como algo a mais, um ser integrado, né, de saber que a sua vibração, ela afeta o meio e ela afeta o outro, porque não é só você que afeta, né? Então, afeta o meio e afeta o outro também. Porque um dos padrões da homeopatia, a parte está relacionada com o todo. Todos somos solidários. A harmonia do conjunto é resultado do equilíbrio dos indivíduos, né? Então, eu vou abrir agora para a gente discutir esses temas. Quer que não tem gravando, Aline? Então, vamos embora. Queria ver se alguém quer falar. Temos até às 17h50, né? Vamos deixar os últimos 5 minutos para as considerações, ou quem quiser fazer as considerações pontuais agora, quem quiser levantar a mão e fala. Eu queria. Esse que eu perguntei. Aqui não dá para levantar a mão, porque eu estou no celular. Então, vou falar sem levantar a mão. Vou fechar. É isso que você falou, né, Célia? É essa integração nossa com o todo, com a natureza. E é isso que vai levar ao ser humano ter uma saúde melhor. É essa integração. É a percepção que nós fazemos parte do todo e não somos a parte do todo. E através da meditação, da oração, né, dessa
dessa introspecção, é que nós vamos conseguir alcançar esse todo. Eu acho, pelo que eu li aqui, eu acho que é isso. Eu acho que tem uma resistência grande, principalmente das pessoas que são muito ligadas às científicas, à ciência, de entender isso como é que eu vou dizer, relacionar com religião, porque a religião está tão já, o conceito de religião está tão desgastado, já foi tão aviltado pelo ser humano. Então, assim, qualquer coisa que relacione a religião, eu falei, não, isso é coisa de religioso, é coisa que o pessoal acha que é milagre, e aí tem esse preconceito. Mas aí vem a doutrina espírita, aliada à ciência, né, que começa a colocar assim, tipo assim, o que você chama de religioso, de extrafísico, de paranormal, de sobrenatural, nada mais é do que ciência também, não tem nada de diferente nisso, né? Só é uma parte da ciência que vocês ainda não se aprofundaram ainda, né? Mas que você pode ver que você pode falar de religião para essas pessoas, a resistência dela levanta na hora, justamente por causa desse ranço, né, que teve de manipulação das religiões, né, do ser humano, de achar que tudo é dogma, tudo é milagre, sei lá o que, né? E a ciência quer que tenha tudo uma explicação, só que, igual a Célia falou, está compartimentando, né, separando, como se o ser humano fosse uma coisa toda fragmentada, e não é assim. A gente sabe, eu até botei um vídeo no meu perfil do Facebook, que eu esqueci de passar para vocês, falando sobre esse projeto Genoma, né, da modificação genética na alimentação, e que tem muitas enfermidades que a questão não é a doença em si, não existe uma doença, existe um estilo de vida errado, né, ou uma alimentação errada que conduzem o corpo físico a uma enfermidade. E ela falou assim, que tem certos tipos de alimentos, tipo o leite e o glúten, né, que parece que encapsulam, né, e plastificam a célula, de tal forma que ela não consegue mais, como diz, fazer a função dela. E aí ela como se ela tivesse, ela joga pouco para ver se libera aquele plástico que está em volta dela, como diz, compartimentando ela, e aí ele gera uma série de informações no seu organismo, inclusive na região frontal do cérebro, que começa a empanar a sua inteligência. Então, assim, está tudo interligado. O que acontece no intestino vai afetar o cérebro, vai afetar o coração, vai afetar o intestino, vai afetar o rim, vai afetar tudo. Afeta a pele, afeta tudo interligado. Não existe a gente ter esse vício de separar, né, os órgãos como se eles trabalhassem sozinhos, né? Se consertar só o rim, não é assim, né? E eu acho que você falou aí da questão do tempo de vida, né? De ficar aumentando, né? A gente vê jornais de 1900 e pouquinho falando assim, idosa de 42 anos foi atropelada, uma coisa assim, né? Cara, 42 anos era considerada idosa naquela época, porque a expectativa de vida era muito baixa. Então, assim, hoje nós estamos chegando aos 80, 90, 100 com cara de 60, com cara de 70. Tipo assim, nós estamos aumentando a nossa expectativa de vida, igual ela falou. Daqui a pouco as máquinas, a inteligência artificial estão fazendo uma parte do trabalho, a gente vai ter mais tempo extra durante o dia e mais anos na nossa vida. Olha que coisa. O que nós vamos fazer com isso? Né? Eu acho que é hora da gente parar e pensar que, tipo assim, não existe mais coisas além de matéria, trabalho, só trabalhar, ganhar dinheiro e viver uma vida mundana. A gente tem que acordar para isso. Ele pergunta, né? Ele fala lá, né? E eu achei interessante quando a gente faz esse linha do tempo dos estudos da medicina no Ocidente, que a gente tem que pensar muito bem, a gente está falando do Ocidente, que a linha do Oriente é muito, muito diferente da nossa, né? Inclusive, a medicina europeia, ela é diferente da nossa medicina aqui nas Américas, que eu tenho amigas que trabalham com a Inglaterra, é outra história, outro jeito também. Então, o que acontece? A gente não pode ser muito engessado. Eu acho que também essa questão da globalização vai acabar tendo que o Oriente, o Ocidente, o Hemisfério Norte, o Hemisfério Sul, eles vão ter que integralizar tudo numa coisa só e buscar o melhor de todos eles e criar uma nova medicina a partir disso aí. É o videozinho que eu mandei para vocês de Sociedade Líquida. Ele é muito interessante, vocês deviam ver. Ele é pequenininho.
E tem duas coisas que eu achei muito interessante também, que eu publiquei lá para vocês. Um é a respeito de uma cidade no sul da Espanha. Olha, para vocês acharem que não nos afeta. No sul da Espanha, a cidade chama Almeria, no sul da Espanha. Eles começaram a produzir hortaliças em... como é que chama aquelas coisas que a gente faz? Que a gente tampa tudo. Hã? Ervas medicinais? Não, que a gente tampa, faz aqueles... a gente tampa, fecha tudo com plástico. Tem muita roça que tem a horta. Estufa? Tipo paiol? Tipo uma estufa, tipo estufa mesmo, isso mesmo, Patrícia. Então, eles começaram a produzir, tipo, tomate na estufa, pepino na estufa, e viraram grandes produtores de hortaliças na Europa. E eles importam até para a Ásia. Mas, eu mandei para vocês verem, gente, a área é tão grande, que é vista no satélite. Aquela mancha de plástico, eles chamam de mar de plástico. Então, o que eu quis trazer para vocês isso? Porque são atitudes que tendem a melhorar para um lado, mas têm a consequência para o outro. Aí vem a migração dos africanos para aquela região, a subcondição, a condição subhumanas que eles vivem ali para trabalhar naquelas estufas. Aí muitos espanhóis, né, trabalhando com relação à condição insalubre de trabalho desses africanos, e a produção do plástico. O que faz com que aquele plástico não presta mais? Para onde que ele vai? Então, até a questão do planeta, a gente tem que pensar muito, né? O cara está lá na Espanha, no sul da Espanha, está criando um continente, um mar de plástico ali, tá influenciando o planeta como um todo, né? E uma outra coisa boa, que a gente tem da notícia boa também, né? É a respeito dessa ONG que chama The Ocean Cleanup, chama TOC, né? A sigla deles, mas é The Ocean Cleanup. Eles produziram um robô, eu mandei para vocês também. Porque o que acontece? No mundo tem 1000 rios, que produzem lixo que joga para o oceano. E os lugares mais poluídos do globo é na Indonésia, na Malásia e nas Repúblicas Dominicanas. E aí eles produziram um robô que está lá nessa região e ele faz um cercado, ele pega só a nível superficial por enquanto, né? Ele faz um cercado, o plástico que flutua, eles vão drenando para uma esteira, essa esteira joga para uma lixeira e esse plástico é reciclado, né? Ou então ele é destinado de uma forma que não polua o mar, né? E tem um que chama Continente de Plástico, que ele é maior que o estado de Minas Gerais, e que eles estão fazendo um trabalho lá com essa mesma ONG está fazendo um trabalho lá, mas esse trabalho é diferente, por quê? Porque ele vai mais no fundo do mar, então ele afeta os animais também. Esse aparelho o robô chama Interceptor, esse aí ele só pega na superfície, então os animais passam por baixo da esteira, né, da rede. Mas eu tenho que ver onde está localizado direito essa ilha de plástico que tem, né? Ele já pega mais profundo, então afeta os animais, que é uma coisa que está preocupando muito, porque eles vão no fundo do mar, cata aquele plástico que está no fundo do mar, mas aí vem todo mundo junto, né? Vai vir bicho, vai vir tudo, né? Para pegar esse plástico e tá degradando esse plástico em coisas recicláveis, né? Então, eu acho que tem coisas boas acontecendo, só não são publicadas, né? Infelizmente, tem muitas novas práticas, elas geram novos problemas que a gente não espera, né? Ou então, ou certas indústrias nem pensam em, tipo assim, estamos lixando para o negócio. E aí acaba que o ser humano, de um jeito ou de outro, vai ter que dar um jeito de resolver certas coisas, porque não está impraticável. Né? Vai ficar impraticável a vida no planeta. Aí você pode ver o seguinte, lá na questão da homeopatia, de novo, né? O indivíduo afeta o todo, né? Exato.
o efeito todo. Então, assim, você lá na Espanha produziu, você acabou com a questão das pragas, acabou com a questão do clima, porque é tudo climatizado, né? Produção de em estufa, não tem praga, tem a água adequada, a quantidade de luz adequada. Tá mudo o seu áudio aí. É porque as meninas dela estão querendo participar do estudo. Estão dando opinião. Tá certo. A gente está caminhando para o finalzinho. Concluir, a gente né? está caminhando para o finalzinho. Mas alguém quer comentar alguma coisa? A gente só tem 4 minutinhos agora. Quem quer comentar alguma coisa? Abre o microfone. Aline, eu queria só complementar, assim, só queria fazer um paralelo rápido aí, é que o pai da medicina já falava 400 anos antes de Cristo, e que o Ezequiel fala isso constantemente, né? É que não existe a doença, existe o doente. Isso corrobora perfeitamente a questão holística, que realmente é tudo mesmo. Mas a enfermidade não existe. Não existe uma doença, que Deus não criaria doença. Né? A enfermidade é um conjunto muito particular de queixas, igual a Célia está falando, né? De cada um. Mas a minha queixa, por mais que eu tenha um sintoma parecido com o que outra pessoa está tendo, a origem dela é diferente. Então, a gente não pode tratar todo mundo igual, porque a origem da minha enfermidade vem de um problema, às vezes, psicológico, de uma vivência minha sei lá, de trauma, sei lá o quê, né? Ou de estilo de vida, e aí eu não posso tratar. Ele fala mesmo lá na hora, quando ele está receitando os homeopáticos, que não adianta ficar falando assim, Ezequiel me receitou, eu tive tal problema, Ezequiel me receitou, por exemplo, hidrastes, e outra pessoa querer usar também. Não vai funcionar. Primeiro porque a causa do problema é outra, né? Cada um tem a sua causa do problema. Exatamente. E segundo, cada medicamento ali, ele tem um princípio ativo ali da fitoterápico, mas a espiritualidade acrescenta elementos por conta dela. E aí aquele elemento é específico para você, para o seu peso, para o seu estilo de vida, para a sua idade, para o seu gênero e por aí vai. Entendeu? Então, assim, não adianta dar esse negócio de receita de bolo, usa chatal que resolve. Não é assim que funciona. A gente tem que entender que cada indivíduo é um indivíduo específico. A vivência dele é específica e, portanto, a enfermidade dele é específica. Isso mesmo. Então, tem que tratar o conjunto dela. A doença, a causa da doença pode ser muito diferente. A mesma doença pode ter causas diferentes, exatamente por tudo que envolve a pessoa que está passando por aquilo. Que é exatamente a questão que não é tratar o coração. De repente, o mal do coração vem do fígado, vem do intestino, vem da cabeça, vem de outros lugares, né? Aí é esse o todo que muitas vezes a medicina hoje ela trata separado, mas a gente entende tudo que é um processo de evolução e essa medicina segmentada também, teoricamente, a pessoa teria muito mais conhecimento daquela parte e pode trazer outras soluções interessantes, né? Mas a questão do todo é muito mais importante fazer um questionário com o estilo de vida da pessoa, a parte emocional, a parte espiritual dela, eles iam colher muito mais informações relevantes para cuidar daquela enfermidade do que simplesmente qual que é o fator genético, qual que é se você tem um problema no coração, o eletro deu tal problema. Então, cara, um eletro, um exame de sangue é muito mínimo. Quer que eu ouvi falando isso lá, que tem muitas enfermidades que é simplesmente de mineral no organismo, as pessoas estão comendo errado. E aí você coloca aquele mineral que vem de uma alimentação, e aí ele fala muito da semente de abóbora, você resolve um monte de problema. A falta de selênio no organismo, às vezes não é um problema cardíaco, a pessoa não é geneticamente problemática no cardíaco, às vezes ela tem um problema de falta de mineral. As pessoas não estão comendo direito, não estão se alimentando direito, estão tendo estilo de vida completamente errado. Uma coisa comigo foi assim, eu estava muito cansada, estava só questão de cansa, gente, estou muito cansada, estou muito cansada. Todo mundo achando que eu estou estafada por causa da minha mãe, que eu estou cuidando da minha mãe, porque não sei o quê. Aí, fui fazer exame de sangue.
A vitamina B12 lá no chão, tive que tomar injeção de vitamina B12. Aí Ele você não fica fala pensando disso, assim, olha, que fazem certos exames de sangue para ver o nível de certos minerais do organismo, aí vê que a causa está ali. Mas o que é que é a baixa do mineral? É o nosso estresse, a nossa ansiedade. A gente gasta a energia com ansiedade, com medo, com insegurança, desmineraliza o corpo todo. E aí dá aquela baixa de mineral, o seu corpo começa a funcionar errado, aí começa a dar problema de saúde. Pronto, está resolvido. Você tem que resolver a ansiedade lá atrás, não é ficar. deixa eu te fazer uma coisa aqui para a gente fechar o estudo, porque nós já vamos para o outro lá, que vai ser muito complementar a aula de hoje, né? Estudo de hoje, né? Ele fala assim, ó, em Técnicas da Mediunidade, que eu achei fantástico esse livro, viu, Patrícia, para vocês estudarem, ele fala assim, perceber, permanecer, ser bom, fazer o bem, perdoar e amar, não são virtudes religiosas, mas forças científicas que permitem à criatura uma elevação de vibração e uma ascensão nos planos superiores. Nós vamos estudar isso mais tarde sobre ondas, né? Que é a aula do Mauro lá. Então, olha o que acontece. Ele pergunta assim, tem como a gente permanecer nessa sintonia? Aqui a resposta. No livro do Pastorinho. O roteiro Jesus deu para a gente lá atrás. A gente não se viu até hoje. É que a gente quer ser saudável, né? Gente, então vamos encerrar então. E eu vou pedir para Isabel fazer a oração final. Ok, então vamos lá. Mestre amado, agradecemos mais uma vez por este momento, por este grupo, e solicitamos que esteja sempre junto de nós, nos auxiliando nos estudos, para que possamos alcançar o nosso objetivo, que é adquirir mais conhecimento para podermos servir melhor. Agradecemos a espiritualidade e luz que esteve presente conosco e pedimos licença para interromper o estudo de hoje. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja.